Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula num espaço não formal, tá? Que eu preparei para vocês, tá? Essa aula está sendo gravada dentro do Tijuca Tênis Clube, tá? É um clube belíssimo, um clube enorme que fica no Rio de Janeiro, né? Onde eu sou sócio, e eu estou aqui para mostrar para vocês, né? Como a quantidade de vegetação que existe dentro desse clube. Tá? Ele praticamente fica dentro de uma floresta, né? Porque a quantidade de verde, né? De plantas e flores que existe aqui é uma coisa lindíssima, tá? Então, olha só, nós vamos começar a falar hoje, tá? Sobre um pouco das características do bioma, tá? Da Mata Atlântica, né? Do Brasil, tá? Então eu vou só começar a mostrar para vocês, tá? Para falar a Mata Atlântica, tá? Ela fica localizada aqui no Tijuca Tênis Clube, tá? Então eu vou apresentar para vocês, falar um pouco sobre o aspecto morfológico das plantas, tá? Das plantas ornamentais, tá? Aqui, como vocês podem observar, essas plantas de grande porte, olha só, deixa eu chegar perto para vocês verem, tá? Essas plantas de grande porte, outras aqui, ó, para vocês verem, tá? Olha que coisa bonita, né? Lindo, gente. São plantas nativas, ou seja, são plantas brasileiras, tá? Que pertencem ao bioma Mata Atlântica. Bioma esse, pessoal, que envolve, tá? Em sua maioria, espécies densas distribuídas em todo o Brasil e ricos em toda a sua flora e fauna, e compõe, assim, a espécie de grande porte. E essas pequenas portes, tá? De pequeno porte, olha só, são as ornamentais introduzidas, tá? Com o objetivo de fazer parte dessa estrutura, né? Desses jardins, tá? Então vocês podem observar, né? A quantidade de plantas, né? Ornamentais que tem aqui no clube, certo? Vocês percebem que junto às espécies de pequeno porte, tá? Tem esse monumento de grande importância ornamental, tá? Que vai fazer com que o ambiente, né, fique harmonioso, né? Onde a gente possa desfrutar, né? Então, olha só, aqui existem vários bancos, tá? Porque hoje o dia está nublado, está com um pouco de chuva, mas quando está um sol lindo, né? O que as pessoas fazem? As pessoas vêm, sentam aqui para ler, para conversar, para namorar, né? As pessoas jogam tênis, tem natação, tem muita coisa para fazer aqui, para aproveitar toda essa espécie de plantas nativas, né? Que contém aqui no clube. É interessante, pessoal, que essas características morfológicas que se encontram no clube têm um objetivo que é a preservação. E aqui mesmo existe umas espécies de destaque de grande importância, né? São espécies em extinção, tá? Que foram preservadas, tá? Tem as espécies madeireiras, né? Tem as espécies, inclusive, frutíferas, né? Então tudo isso vocês podem observar nessa Mata Atlântica belíssima que se encontra aqui, tá? Eu vou andar mais um pouquinho para cá, para vocês terem uma outra visão, né, de outros tipos de plantas, né? Então, olha lá, vocês podem observar as palmeiras, né? Olha só que coisa belíssima, né? Olha lá, a quantidade de plantas que tem, né? Aqui tem coqueiro, aqui tem manga, aqui tem vários tipos de frutas, né? Diferentes, tá? E outra coisa também que é bom observar porque nós vamos estudar um pouco das características morfológicas. Aqui vocês podem observar o que falei antes, que as plantas de grande porte, né, e as plantas de pequeno porte, elas são ornamentais. Mas não podemos esquecer que também, pessoal, tem as espécies de tipos de ervas, que são as rasteiras, né, chamadas de rastejantes. Olha lá. Tá? Que elas têm também o objetivo de preservar a serra pileira,
né? Então, essas espécies, ela tem papel fundamental. Então, vamos lá, vamos explicar para vocês o que seria a serra-epileira. A serra-epileira é essa região superficial do solo, tá? Olha só, para vocês observarem, que faz com que proteja, né, as características do solo. Então, eu destaco essa espécie aqui no clube, tá? Então, essas plantas, ela tem as características, né, de proteger o solo, certo? Nós também temos aqui, pessoal, algumas plantas medicinais, tá? Aqui no clube, onde eles aproveitam para utilizar na comida do clube, né? Porque aqui, como é um clube que tem vários restaurantes, né? Então eles aproveitam da própria planta medicinal, né, para poder fazer aquela belíssima comida nossa brasileira, né? Entendeu? Existe também, como podemos ver aqui, ó, temos os caules, tá? O caule lenhoso. Tá aqui, ó, um exemplo de caule lenhoso aqui para vocês. Aqui, ó, caule lenhoso, que é um caule ereto, tá? Morfologicamente falando, né, dessa árvore, tá? Temos aqui algumas espécies de trepadeiras também, tá? Olha só, gente, como é lindo. Gente, eu amo planta, então por isso que eu tô dando uma aula para vocês de botânica, tá? Porque eu acho belíssimo, tá? E o que acontece? As trepadeiras, tá? Eles têm um caule lenhoso. Porém, gostaria também de destacar que essas características morfológicas servem para identificar várias espécies florestais, tá? Espécies de madeireira, de frutífera, assim bem como as ervas. Outra coisa bem interessante, pessoal, aqui nesse clube nós podemos ver os primatas, tá? No momento, como está um dia chuvoso, eles não estão à vista, mas aqui tem muito, mas muito mico e macaco. Então eles ficam soltos pelas árvores, eles ficam andando pelas grades das pistas de corrida, das pistas de tênis, né? E os primatas, pessoal, eles têm um papel fundamental na germinação. Por quê? Porque eles se alimentam, né? Os primatas, eles têm um papel fundamental, tá, pessoal? Na germinação. Por quê? Porque eles vão se alimentar das plantas, né, frutíferas, aí especialmente de frutas carnosas. Aí o que eles vão fazer? Eles vão para longe com essas frutas, né, ajudando, né, na germinação, porque aí as sementes vão cair, né, e vão gerar novas espécies, né, dessa mesma planta, dessa mesma fruta, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto em sala de aula, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.